Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um Pode Dizer e hoje com a presença especial aí de duas professoras do Laerte. E eu queria que vocês já começassem se apresentando pra gente, para que a galera do Laerte já conhece, agora precisa o pessoal de fora, né? Conhecer quem são essas professoras maravilhosas que estão aqui hoje. Quem gostaria? Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Patrícia, professora de Ciências e Biologia aqui da Escola Laerte. Estou aqui já há um bom tempinho, 17 anos, trabalhando com essa comunidade. Nossa, 17 anos a professora trabalhando aqui. Eu cheguei agora, eu tô... Pois é. Meu Deus. Bom, eu sou Milana, professora de ciências aqui da escola. Também sou professora de biologia, mas não do Laerte. Aqui eu tenho quase 10 anos, mas não chego aos 17 da Patrícia. Nossa. Embora poucas pessoas sabem, mas a gente estudou junto no ensino médio. Nós fizemos Sério? ensino médio juntas. A gente fez ensino médio juntas e nos reencontramos aqui, dando aula. E vocês estudaram onde? Ela estudou no Mackenzie, né, Paty? Isso, eu fiz uma faculdade no Mackenzie. Mas o ensino médio por a escola Não, pública? o ensino médio é uma escola pública. A gente estudava no Andrônico de Melo, lá na Nossa, Vila que Sônia. legal. Você E aí se reencontraram, trabalharam juntas, olha que Vamos bacana. trabalhar juntas. O dia que eu tava na sala dos professores e ela Estava entrou, escrito. eu pensei, conheço Mas essa vozinha. vocês conheceram, voltaram, Milano? Sim? Tipo isso. Na hora que eu ouvi a voz, eu olhei e falei, Nossa, Patrícia? eu conheço. E a gente se falou, né, no telefone antes de você vir para cá, né? Sim, porque eu liguei para fazer umas perguntas sobre a escola, né? Quando eu entrei no estado, e foi a Patrícia que me atendeu. No telefone. Mas até aí. Eu também não reconheci pela voz, mas quando eu a vi, eu falei, bom, conheço essa moça, agora de onde, né? Você vai buscar lá na memória, né? Aí a gente, conversando, conseguiu lembrar de onde era. Ah, legal. E é assim que é legal, né? Quando se encontra. A Mia, ela é coordenadora, né? Sim, atualmente estou com um cargo de coordenação do EJA, na Prefeitura do Taboão da Serra. Né? Legal. Mas eu já fui tantas coisas, melhor parar por aqui. Coordenação e professora, tá tudo certo. Muito bem. As professoras, elas ajudaram a gente aí estão ajudando a gente, na verdade, nos trabalhos que estão acontecendo aqui na escola, né? Nós vamos falar hoje sobre o Dignidade Íntima. Sim. Nós estamos em mais uma ação aí do Grêmio com o Outubro Rosa aqui na escola, então muitas coisas aí que a gente está desenvolvendo. Eu aproveito já até para fazer uma propaganda aqui do Geração Z, a nossa revista digital, né? Que tem acontecido aí mensalmente. E foi legal, porque na nossa revista, né? Nós destacamos a questão do dignidade íntima. Nós falamos do Setembro Amarelo, que é super importante, um programa, essa questão da fala, né, com os alunos sobre o Setembro Amarelo, uma das ações, campanha do agasalho que a gente tem feito aqui na escola com os alunos do Grêmio. Então foi bastante atividades aí que a gente desenvolveu, né, dentro da nossa revista e que a gente está divulgando. E agora o podcast, né, que a gente está iniciando, né, a ideia é que os alunos do Grêmio venham para fazer essa parte, né, de entrevista, de conversar com os colegas, amigos da comunidade, né, e a ideia é que eles consigam fazer esse trabalho. E aí no Dignidade Íntima eu queria que vocês falassem como que foi esse contato com as meninas, o que vocês acharam, se foi bacana, né, o que vocês viram das meninas, assim, como foi a receptividade dessa questão do programa Dignidade Íntima, porque é uma coisa que muitas meninas ainda têm restrição, né, de falar, não é uma coisa muito comum dentro da própria casa delas de falarem. E aí eu queria saber como que vocês viram esse programa, o que ele auxiliou, se foi bacana. Então, vou começar, tá, Mia? E depois a Mi também continua. A gente trabalhou com todas as turmas, né, da escola, nos 2 períodos, aliás, nos 3, né? Manhã, tarde e noite. Só que eu não trabalhei de manhã, eu trabalhei à tarde e à noite. Acho que a Mi trabalhou de manhã. Né? Mas assim, à tarde e à noite foi muito tranquilo, as meninas adoraram, né? A gente percebeu que elas gostaram bastante, elas se sentiram à vontade, porque foi um bate-papo mesmo, né? Além das informações mais técnicas, foi um bate-papo. Sim, né? sim. Foi algo assim bem tranquilo, bem natural. A gente conversou sobre acontecimentos da própria fisiologia, né, da mulher,
pouco sobre higiene íntima, né? Não ficamos só no foco do projeto, a gente ampliou mesmo, né, o tema. E foi bem legal, foi bem proveitoso, elas gostaram bastante, né, nos 2 períodos. Elas conseguiram se abrir, conseguiram perguntar, né? E uma coisa interessante que a gente frisou, né, que caso elas não precisassem, né, dos absorventes que ficariam à disposição nos banheiros da escola, para que elas não utilizassem. E os absorventes que ficaram à disposição delas, né, após a palestra, que houve também, elas não pegaram, né? Então, elas não se sentiram, elas acharam que não era necessário para elas levarem e não levaram, né? Falei, olha, foi tão, né, essa frase, olha, só leve se você vai usar realmente, Sim, né? sim. E que elas... E é uma questão de conscientização, né? Porque muitos programas, né, dentro do próprio estado, ele vem para beneficiar, e eu tenho falado isso nas últimas, no podcast, em algumas lives que a gente tem feito, justamente sobre essa questão. Eu estou há pouco tempo no estado, né? Acho que eu tenho 10 anos de estado, um pouco mais de escola particular, né? Mas assim, eu nunca vi tanto investimento no estado como tem se visto nos últimos tempos, né? Então, assim, talvez até pela questão da própria pandemia, isso tem influenciado bastante. Mas, de uma certa forma, é um investimento. E, assim, é uma conscientização também, né? Não só da escola, mas com relação também até a gente em pensar como gestão, assim, a questão dos gastos, como gastar isso de forma consciente, né? Atendendo a comunidade. Acho que é uma forma da gente atingir os alunos e eles também estão criando essa consciência, né? Porque senão vai tudo muito rápido embora, de qualquer forma. Amanhã a gente não consegue atender mais a ninguém, as demandas da escola, e a gente fica preso nisso, né? Então acho que foi uma forma bem bacana, né, de conscientizar essas meninas, né, nesse programa, e outros que a gente tem por vir também para fazer esse trabalho de conscientização. Eu vejo ainda que há uma restrição muito grande das meninas, né, com relação ao tema. Acho que ainda, não sei se todas falam sobre isso, não sei se tem essa vergonha. O pessoal da tarde, por exemplo, eu percebi assim, a gente falava, olha, ela é aquele negócio do absorvente? Ah, eu não queria ir, eu tenho muita vergonha. Não, vai lá, vai conversar, a professora vai fazer um bate-papo com vocês, eu acho que é legal. Aí ela ia com muita vergonha, assim, algumas, né? Não estou falando de todos, acho que no geral vocês têm uma visão melhor do que foi. Mas acho que ainda é um tema que a gente precisa abordar mais nas salas de aula, de uma forma que elas consigam... tabu, né, para alguns, então, mas eu acho que elas ficaram à vontade, viu, com a gente. Acho que também estão acostumadas com a gente, né? Sim, elas, além de estarem acostumados e conhecerem a nossa presença e tudo, eu acho que é um tema que precisa ser mais trabalhado mesmo. Ele faz parte do conteúdo do 8º ano. Então, o 8º ano se trabalha muito reprodução, sistema reprodutor feminino, masculino, e aí a gente entra em toda a parte feminina. Tanto é que quando eu fui dar aula, a gente foi fazer o projeto com os 8º anos na parte da manhã, elas quase não perguntaram nada. Aí eu até brinquei, vocês não têm dúvida? Aí uma menina falou assim, professora, você já deu aula tudinho disso para nós. Você, né, tá repetindo que nós já conversamos em sala, porque eu já tinha conversado com elas, e inclusive com os meninos em sala. Porque eu bato muito nessa tecla, você é homem, você não passa por essa situação, mas você tem irmã, você tem mãe, vai ter filhas. Então, é uma realidade que vai fazer parte do seu dia a dia. Então, não precisa ter vergonha ou nada disso. Já o 6º ano, me sugaram. Literalmente, eu fui sugada de perguntas e muitas perguntas, mas acho importante. Muitas delas ainda não menstruaram pela primeira vez, então tem muito desconhecimento e ao mesmo tempo muita curiosidade sobre tudo. E a turminha do 6º ano é uma turminha que quando chegar no 7º, 8º e 9º, eles vão surpreender, porque eles são anos-luz na frente de qualquer turma que eu já tenha trabalhado. É um raciocínio muito rápido, eles pegam as coisas muito rápidas. E eu conversei muito com eles com relação ao desperdício, porque a partir do momento que vai ser deixado no banheiro, eu falei, é algo
que é para nós, é um benefício para nós meninas. Pra Então, todas, né? a gente não pode deixar que isso seja estragado de alguma forma. Sim. Até porque a gente já teve um projeto um tempo atrás que eu encabecei na escola que chamava Projeto Banheiro. Eu lembro desse E esse projeto era justamente para deixar itens de higiene no banheiro disponível, tanto no banheiro dos meninos quanto no banheiro das meninas. E a gente fez ali, cada sala teve que trazer as doações para a gente deixar lá disponível. O que a gente viu acontecendo é que alguns alunos pegavam os itens e destruíam, e danificavam, e jogavam fora. Então, eu bati muito nessa tecla deles não desperdiçarem e, se vissem alguém fazendo, de procurar a direção, de procurar a gestão, ou de procurar um professor que eles tivessem mais intimidade, para poder a gente não perder esse ganho que nós estamos tendo, né? Porque eu falei assim, naquela época eram os alunos doando, agora está vindo o material para a gente utilizar aqui. Então, para a gente usar com consciência, né? Eu conversei bastante com eles sobre o uso consciente dos absorventes e tal. Né? Para que a gente tenha, a gente precisa saber usar, né? Com educação. Com educação. Educação, né? Mas o restante foi Acima basicamente o que você conversou com elas. A questão da higiene íntima, né? Que muitas delas desconhecem. A questão dos tipos de absorventes que existem, até porque a foto do projeto vem com vários, né? Inclusive coletor e tal, que elas desconheciam, não sabiam o que era, então você explica um pouquinho também. Explicar o que é a menstruação, que a maioria das pessoas não sabem. Tem muita gente que acha que é sangue sujo, que é sangue podre, e não é, né? Então, desmistificar essa ideia que as pessoas têm, que a menstruação é algo sujo do corpo da mulher. Sim. Né? Então, aí você explica toda a fisiologia, o que seria aquele sangue que está saindo, de onde está vindo, por que da existência dele. E aí elas vão ficando mais tranquilas, né? Mas o sexto ano foi quem me surpreendeu. Sério? Porque muita curiosidade, muitas perguntas, e assim, perguntas construtivas, e elas não se sentiram envergonhadas em momento algum. Que legal. Né? Então, acho que essa restrição acontece mais com os homens mesmo. E é natural, né? Eu entrava lá, assim, pra perguntar, tá precisando de alguma coisa, pra dar suporte, aí ficava todo mundo olhando assim, eita, elas ficam envergonhadas, né? E eu acho que assim, é legal, bacana, porque envolve as meninas da escola. Eu tenho pedido muito para as meninas do Grêmio também se envolver um pouco mais, apesar que são menos meninas no Grêmio, são mais meninos, mas eu tenho pedido bastante para que elas se envolvam. A Carla participou bastante, né? Para poder se envolver e fazer outras atividades com as meninas, né? A gente tem é um tema muito abrangente, né? Tem muitas coisas que a gente pode trabalhar ligada à questão da mulher, né? Hoje em dia a gente está aí falando de N coisas ligadas ao feminismo e tudo mais, então dá para elas se envolverem mais, fazerem levantar essa bandeira mesmo, né, do papel da mulher na sociedade. Foi até legal, eu lembrei disso agora, porque na nossa revista, né, teve um texto da professora Andréa, que ela fala sobre isso, o poder da mulher na sociedade, né, no geral, e ela vem destacando essa parte, né, numa das páginas, como que a mulher ela tem conquistado. E ela fala, o lugar da mulher na sociedade onde ela quiser estar, façamos nossas escolhas e exijamos a equidade salarial e respeito sempre. Então dá para destacar muitas coisas ligadas ao papel da mulher e fazer essas meninas também se envolver, né? E o nosso próximo projeto é o Outubro Rosa, né? E aí eu queria que vocês falassem, assim, o que a gente pode desenvolver com essas meninas sobre o Outubro Rosa, o que vocês acham que dá para as escolas em geral fazer com essas meninas aqui, ou não só com as meninas, com os próprios meninos também, que a gente pode desenvolver. O que vocês pensam? Olha, o que eu percebi com esse trabalho, né, anterior, da dignidade íntima, eu percebi que muitas meninas ainda têm uma certa resistência para procurar um ginecologista. Legal. Né? Então, essa primeira ida ao ginecologista eu acho muito importante, né? Até para orientação, né? E para prevenção de doenças que não acontecem só
na idade de... Claro que os riscos aumentam, né, com o aumento da idade, mas podem acontecer também em jovens. Sim. Né? E nos próprios meninos. Meninos também podem ter câncer de mama. Sim, né? Embora seja sim. outubro rosa, né? É. Menino pode ter câncer de mama também. Homens podem ter câncer de mama. Então já começa daí, né? Conversar com as meninas para que elas façam essa primeira consulta ao ginecologista, né? Que é muito importante para orientação, para prevenção de doenças. Dentre as doenças, né, o câncer de mama. Sim. E também conversar com os meninos que tem um médico, né, especialista na saúde íntima dos meninos, né? Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas vezes que eu converso com meninas, normalmente eu tenho muita aluna e assim, nos bate-papo da vida assim que a gente tem, as meninas falam muito da restrição da família em conversar sobre alguns aspectos. Por exemplo, Total. levar no ginecologista. Total. Aí a mãe pensa, pronto, minha filha tá fazendo, tá transando, minha filha tá... Então as meninas têm receio de falar com os pais por consequência disso. Vocês percebem isso também? Eu percebi também. Tem muita interferência da família, né? O medo, principalmente no caso das meninas, né? A gente trabalhou mais diretamente com as meninas. Sim. Elas têm medo de perguntar, de sofrer represália mesmo, né? Da mãe, do pai, né? Porque ainda tem essa questão, né, cultural. Porque eles né? não veem a ida ao médico como uma prevenção de saúde. Sim. Né? Eles acreditam que a primeira vez que a menina vai no ginecologista é para pensar num anticoncepcional ou numa maneira de evitar a gravidez. E não é isso. A primeira vez que você vai no ginecologista, você vai para ver se a sua saúde íntima e feminina está tudo bem. Sim. Porque a mulher tem órgãos muito sensíveis. O útero é muito sensível, os ovários são muito sensíveis, a vagina é muito sensível. E todos esses órgãos, se não forem bem cuidados, bem higienizados e bem acompanhados, eles podem desenvolver um câncer, um tumor, uma infinidade de outros problemas. Então, é um acompanhamento. Do mesmo jeito que o homem precisa fazer o acompanhamento da próstata, do mesmo jeito que uma pessoa que tem diabetes precisa passar num endócrino para fazer o acompanhamento dos seus níveis de hormônios, a mulher precisa acompanhar a saúde da sua região íntima, porque Sim. é uma região muito sensível. E é isso que as pessoas precisam desmistificar. Os alunos trazem para nós e conversam com a gente na sala de aula. Eu tenho dado aula há alguns anos já no 8º ano e eu sempre falo desse tema. E eu já tive alguns problemas com alguns pais que vieram recriminar o tema que estava sendo trabalhado em sala de aula, mesmo ele sendo do currículo. E assim, o que eu falo para os meus alunos é: vocês não têm a oportunidade de falar com um adulto, né, e tirar as dúvidas. Então, eu aqui na sala de aula, eu posso fazer isso nesse momento, porque é currículo. Fora desse momento, eu não vou poder falar com você sobre isso, né? Porque a sociedade, infelizmente, ainda tem essas restrições. Muito. Né? Mas a gente tem que pensar que o falar é para trazer a saúde mais adequada, né? O cuidado mais correto possível para aquela situação. E ir ao ginecologista é fazer os exames, é fazer um ultrassom, é fazer um transvaginal, é fazer uma ultrassom de mama, para verificar coisas que só os exames vão poder detectar. Né? Às vezes você já tem ali um tumor crescendo na mama e você não sabe. E um ultrassom de mama poderia facilmente diagnosticar esse tumor crescendo. E é legal pensar assim, porque até uma mensagem para os pais, né? É preventivo, uma mensagem que é preventivo. Eu falo assim, porque os pais pensam, tá incentivando, tá incitando, tal. Já aconteceu também comigo, já falando alguns assuntos que eram pertinentes às nossas disciplinas e tal, e o pai achar que tá levando para o outro lado. Não, pai. A questão, nós professores temos um trabalho que não é só conteudista, ele é social, nós somos um agente de transformação. Então nós temos muitos assuntos que nas nossas disciplinas ele vai englobar, a gente tem que passar e transmitir para o aluno. Então assim, eu acho que fica mais uma mensagem para os pais, né, em geral, de poder entender essa dinâmica de levar os filhos a um ginecologista, né, a criança futuramente ao urologista e assim por diante, para que não seja somente
uma questão pedagógica, mas seja uma questão também de saúde, De né? saúde. Que é o que a escola deve transmitir aí, né? Então acho que é nesse sentido que a gente tem que quebrar algumas questões ainda que acho que eu percebi isso, né, com os alunos no geral. E infelizmente, se esses paradigmas não forem quebrados, a gente vai ter uma sociedade muito doente, Sim. né? A gente ainda vai ter meninas ainda sofrendo, né? São assuntos assim que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula, precisa sim bater, a escola é esse espaço para a gente poder falar sobre isso, né? De uma forma agora muito mais ampla, com a questão das mídias sociais e tudo mais, mas também com o professor dentro da sala de aula. Acho que é o caminho, é esse que vocês têm feito, o que vocês estão fazendo. A gente até fica muito feliz, porque o trabalho que vocês estão fazendo é perfeito para esse momento em que a gente tem vivido, né? E queria que vocês assim deixassem uma mensagem para as meninas, né? Para os meninos também nesse momento, né? Uma mensagem para que essa nova fase que a gente está começando agora, da volta das aulas, né? Pudesse ser passado para eles, para que eles voltassem novamente com ânimo, com gás para esse momento. Pode ir. Pessoal, tô sentindo bastante a falta de vocês, né? E tô esperando vocês voltarem pra gente trabalhar um pouquinho, né? Esse ano, tentar recuperar alguma coisa que ficou para trás, né? E vambora, vamos junto. Eu disse esses dias atrás para o pessoal do 7º ano, né, que eu dou aula também. Eu falei assim, ó, vamos dar as mãos e a gente não solta, porque se soltar a gente cai. Verdade. Nós estamos num momento em que houve muitas perdas de todos os tipos, né? Não só vidas, mas perdas financeiras, frustração por terem cerceado o nosso direito de ir e vir em vários momentos, e a gente teve que lidar com tudo isso. Sim. Então nós estamos voltando para dentro da escola. E eu acho esses projetos importantes porque a gente acabou de ter o Setembro Amarelo mês passado. Sim. E a semana passada eu recebi assim a notícia de umas 7 pessoas diferentes que se suicidaram. Nossa. De ambientes diferentes, locais que eu frequentava, e inclusive um deles um ex-aluno meu. Pessoas doces, pessoas meigas, pessoas que estavam trabalhando e sorrindo, e você nunca imaginaria na sua vida que a pessoa pudesse estar passando pela cabeça algo desse tipo. Então a gente precisa se cuidar. Saúde, eu acho que se tem uma coisa que a pandemia mostrou para todos nós, é que a saúde precisa vir em primeiro lugar. Sim. Então os cuidados com a nossa higiene diária, com a nossa higiene íntima, os cuidados com o nosso corpo. Então agora vem o Outubro Rosa, é você olhar para você, é você tocar o seu corpo para verificar se tem alguma coisa diferente nele, porque ninguém melhor do que você para conhecer seu corpo. Isso é verdade. Né? Então, verificou algo diferente? Não deixa o tempo passar, vai atrás, procura ajuda, se cuida. Se não sabe onde ir, se não tem essa informação, peça ajuda. Né? Legal. Procure a gente, vocês vão voltar. Eu sei que tem alunos que estão criando uma ansiedade muito grande nesse retorno. Eu atendi vários alunos semana retrasada com crises de ansiedade dentro da escola. Então, a saúde mental ela também tem que ser olhada com carinho. E quando eu digo que a gente precisa dar as mãos e não soltar, é no sentido de vamos respeitar o espaço do outro, o espaço do colega, para que a gente consiga ir assim até o final do ano e nada de mais grave aconteça. Nós estamos retornando, mas a pandemia não acabou. Isso é verdade. A doença ainda está aí. Então, a gente tem que, apesar de estarmos todos juntos, continuar nos policiando. Isso é muito importante. Então, venham sim para a escola, também morro de saudades. Dar aula para grupos em semanas separadas é muito complicado para o nosso rendimento e para o nosso cronograma e para tudo do professor. Complica muito a nossa vida, mas nós vamos ter que ser muito amigos, muito companheiros, ter uma parceria perfeita nesse momento para que os professores e as famílias dos professores, os alunos e as famílias dos alunos estejam protegidos nesse momento.
Isso aí. E depende da gente, né? Deles, da gente aqui. Muito Nós como deles, escola, também né, no nós, né? geral, né? Eu acho que faz parte, né? Muito bem lembrado, a mim falou. A escola está aberta, agora com 100% dos alunos a gente está se preparando para isso, né? Na live, na podcast anterior a gente falou, né, a questão do aumento de funcionários que a gente precisa, a gente tem pedido, a gente tem falado da questão dos materiais, né, para isso, então a gente tem recebido materiais, né, máscaras a gente tem, álcool gel a gente tem, então a gente tem todos os produtos necessários para isso, né? O que falta mesmo agora é a volta dos alunos e essa conscientização de que nós estamos voltando, mas ainda existe uma pandemia, não é verdade? Então, só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado pela participação no nosso Pode Dizer. Eu tenho certeza que é a primeira de muitas que vocês vão fazer aqui, né? Para quem ainda não sabe, nós temos um canal no YouTube chamado Geração Z, Grêmio Geração Z. Você pode acessar lá esse vídeo e outros que já estão lá. A gente postou na semana passada um. Então é só acessar o canal Geração Z no YouTube que vocês vão ver os vídeos lá do nosso Pode Dizer, tá bom? Okay. Muito obrigado, professora Patrícia. Muito obrigado, professora Milana, pela participação de vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E até o nosso próximo Pode Dizer.